Lembra que antes eu falei para você sobre modo de produção? Que era um conceito marxista de entender as civilizações? Aí falei para você do modo de produção asiático, as civilizações hidráulicas, Egito e Mesopotâmia. Mas agora vou trazer para você o modo de produção feudal. Se liga aí e aguarda o vídeo. O sistema feudal é um modo de produção. Cuidado, porque a palavra feudalismo vem de feudo, e feudo é tudo aquilo que um nobre pode dar a outro nobre, gerando uma relação de dependência. Feudo não é apenas uma terra, mas feudo pode ser um castelo, feudo pode ser uma ponte, o feudo pode ser, enriquecendo com você, até um título de nobreza. É daí que vem o nome feudalismo. Esse feudalismo nasce da agregação do contato, agressivo ou não, pacífico ou não, violento ou não, das culturas romana, das culturas dos povos germânicos. Claro que tudo isso misturado com um tiquinho da ideia de cristianismo. Essa mistura criou na Europa Ocidental, por volta do século IX, aquilo que nós chamamos de sistema feudal. Se a gente fosse fazer aos moldes de hoje em dia, esse sistema feudal seria mais ou menos o que é a Inglaterra e a França. Agora, cuidado, o feudalismo nasce na França, na desagregação do Império Franco, entre Carlos Magno, sua morte, e os seus netos que assumem o poder. Nesse intervalo, nós temos então a desagregação do Império Franco e o surgimento do feudalismo. É da França que ele migra para a Inglaterra. Esse feudalismo, ele tem características econômicas, políticas e sociais. Economicamente, a base é a agricultura. Essa agricultura de tubérculos, de cereais, a mão de obra, servidão. Muitos impostos pagos apenas pelos servos, tanto no sentido de monetários, tanto no sentido de prestação de serviço ou de produtos. Impostos pagos aos nobres e impostos pagos à Igreja Católica. Ah, existe indústria? Existe. Enquanto processo técnico, a indústria feudal é uma indústria ligada à produção de bebidas alcoólicas, de ferro, de tecidos, de louça até. E diga-se de passagem, altamente sofisticada para os moldes daquele período. Existe comércio, mas é um comércio local. O sistema feudal se caracteriza por uma série de precariedades, de deslocamentos, estradas, problemas entre os nobres, guerras constantes, falta de segurança. Então tudo isso fazia com que o comércio fosse local. Um comércio de troca, mas não é de escambo, viu? Escambo é quando você troca um produto pelo outro que não existe valoração mercantil. No feudalismo existe a ideia de lucro, existe a ideia de propriedade, existe a ideia de acúmulo. E existia esse comércio sim, tá? Raras vezes aconteciam em chamadas feiras livres, onde você tinha um comércio muito maior com pessoas que vinham do mundo todo para determinados territórios, tá? E lá é que você vai ter uma chamada revolução comercial. Mas tudo isso lá por volta do século XIII, tá bom? Quando o capitalismo vai começar a surgir, a burguesia começa a se desenvolver. Mas antes disso existe sim um comércio, e esse comércio envolve às vezes até dinheiro. Agora não é a base da economia. Do ponto de vista social, uma sociedade estamental, dividida em 3 estamentos. Nós temos os nobres, nós temos o clero e nós temos os servos. Cada estamento, não é classe social, olha o termo estamento, tem uma função própria. A nobreza ligada à administração e à guerra. A Igreja Católica estabelecia toda a ideia da construção de uma realidade social. A ideia de verdade, a justificativa das condições sociais, o poder da igreja era um poder muito ligado aos elementos ideológicos. E os servos responsáveis pela produção. Isso ia da construção de estradas, de castelos, até mesmo a produção agrícola. Do ponto de vista político, nós temos a formação de um Estado privado, onde os interesses da nobreza, que controlava esse Estado, eram delas próprias e não para o bem-estar da coletividade, dos indivíduos em si, mas sim os interesses privados dessa própria nobreza. Ela era descentralizada, essa característica política, os nobres controlavam como senhores quase que absolutos os seus territórios e a partir daí eles eram senhores jurídicos, políticos, militares. Essa descentralização caracterizada na nobreza tem duas categorizações. Os suzeranos são aqueles que dão os feudos.
Vassalos são os nobres que recebem os feudos. Um suzerano pode ter vários vassalos, mas cada vassalo só pode ter um suzerano. Existe rei? Existe, mas esse rei não manda efetivamente fora do seu território. Ele é mais um símbolo de poder. Em alguns momentos específicos, durante o feudalismo, esse rei ele poderia agregar parte dessa nobreza, mas isso não era cotidiano e isso não era necessariamente sempre que acontecia. A cavalaria, composta por quem? Pela nobreza, uma nobreza ligada à guerra, ao combate como elemento de hierarquia social. A cavalaria chegou a ser a mais poderosa força armada da história da humanidade. Era o braço armado da nobreza. E essa ideia de achar que o cavaleiro, por ser cavaleiro hollywoodiano, era aquela questão daquele cara que estava acostumado a salvar virgens, viúvas, pobres, defender os fracos, não se engane. Pelo contrário, ele é uma força de violência, é uma força que justifica o poder da nobreza em relação aos servos. E aí tá, de maneira geral, esse é o feudalismo. Enriquecendo com você, estudando um pouquinho mais. Siga as nossas redes sociais.